Muito bem-vindo para mais um vídeo, professora Nayá aqui com você. E hoje eu vou te contar as ações do PTH, um hormônio importante para manter a normocalcemia. Vamos estudar tudo isso juntinho? Então fica comigo que logo depois da vinheta eu te conto tudo sobre esse hormônio. Não sai daí porque é bem rapidinho. Muito bem, falei que era super rápido. Hoje nós vamos falar sobre o PTH, sobre a glândula paratireoide, uma glândula bastante importante no processo de manutenção dos níveis normais de cálcio no sangue, que nós chamamos de normocalcemia. Mas eu sei que daqui a pouquinho você vai se esquecer, então já aproveita, já deixa o seu like, já manda esse vídeo para os seus amigos que também precisam conhecer todas essas ações. E com isso a gente vai crescendo junto, é isso daí. Bom, Nayá, vamos lá. Qual a importância então dessa glândula paratireoide? Onde ela está localizada? O que ela faz? Vou te contar tudinho. Em primeiro lugar, a paratireoide é uma glândula que nessa imagem você está vendo que ela está ali na região da tireoide, né? Aqui também dá para ver ali na região da tireoide, mas essa imagem é uma imagem de ser humano. Na verdade, nos seres humanos, a tireoide ela está presente num número de 4 glândulas ou 2 pares, como é o termo mais comumente utilizado, na região da tireoide. Aqui, essa estrutura num tom laranja é a tireoide e essas imagens em verde representam os 2 pares da glândula paratireoide. Fica bem aqui assim nessa região, no início aqui da formação da traqueia, ali perto do segundo, terceiro anéis traqueais. Só que em animais não é bem assim. Existem muitas variações, nós não vamos entrar nesses detalhes, né? Não é o nosso objetivo estudar anatomia, mas existem muitas variações em relação a número de pares e até mesmo em relação à localização da paratireoide nos animais domésticos. De forma geral, nós dizemos que nos animais a paratireoide está presente em 1 ou 2 pares de glândulas, dependendo da espécie, e ela também pode estar presente próxima ou dentro da tireoide, como é o caso aqui do ser humano, mas em outros animais, até mesmo próximo ou dentro do timo, que é um órgão linfóide. Então, existem diferenças em relação ao número de pares e a localização nas mais diferentes espécies animais. Porém, o que não muda é que essa glândula produz o PTH, que é um importante hormônio que ajuda na regulação do cálcio sanguíneo. Bom, quando a gente olha numa outra imagem, nesse corte histológico, aqui é um corte de paratireoide, eu consigo ver basicamente 2 grupos celulares. Eu consigo ver células maiores, de citoplasma bem rosado, núcleo bem roxinho, e células um pouco menores, que às vezes tem um citoplasma um pouco mais arroxeado, às vezes mais rosado, e também um núcleo bem num tom roxo, azul ou roxo, como costumam falar. Esses 2 tipos celulares são as células principais, essas que são menores, e as células oxifilas, que são essas células maiores. As células produtoras do PTH são as células principais, então é sobre elas que nós vamos conversar, né? Na verdade, eu vou só mostrar para vocês o que eu tenho hoje para contribuir com vocês, é realmente falar sobre a ação do PTH. Então, o PTH é um hormônio produzido pelas células principais da paratireoide e quanto mais roxinho o citoplasma estiver, mais hormônio está acumulado aqui dentro desse citoplasma. Vamos então começar a falar das ações do PTH, hormônio da paratireoide. Primeira coisa, quem regula a secreção desse hormônio? Quem influencia a secreção desse hormônio? Quem influencia a secreção desse hormônio é o nível de cálcio circulante, é o nível de cálcio presente na circulação sanguínea. De que forma que o cálcio circulante faz isso? Quanto mais cálcio ou quanto maior a calcemia, menor a necessidade de secreção de PTH. Por quê? Porque o PTH
a função básica do PTH é aumentar a calcemia. Automaticamente, se o nível de cálcio no sangue já está alto, não precisa da ação desse hormônio. Eu vou combinar com você o seguinte: quando eu falar baixo, geralmente é abaixo do normal. Quando eu falar normal, porque está dentro dos valores de normalidade para cada espécie animal. Quando eu falar alto, é porque está acima dos valores normais. Então, o PTH ele vai ser secretado pela paratireoide quando os níveis de cálcio estiverem baixos lá no sangue. Quando a calcemia estiver baixa, a paratireoide secreta o PTH. Por quê? Porque o PTH tem como objetivo geral jogar cálcio no sangue. Então, a ação básica do PTH é pegar cálcio e jogar no sangue. Nós vamos ver como que ele faz isso, tá? Então, as ações básicas do PTH são aumentar a calcemia. De que forma que o PTH faz esse tipo de ação? Lembrando que também em algumas situações a noradrenalina aumenta a calcemia, né? Não é só o PTH, também baixa quantidade de magnésio circulante pode aumentar o PTH também, tá certo? Bom, de que forma então que o PTH vai atuar? O PTH ele atua de 3 formas diferentes. A primeira maneira, que é a maneira mais rápida, que já acontece minutos após ser detectado um baixo nível de calcemia, é o PTH estimulando a reabsorção de cálcio do filtrado glomerular. Nossa, Nayá, falou grego agora. Aumentar a reabsorção de cálcio do filtrado glomerular. O que você está falando, né? O que você quer dizer com isso? Filtrado glomerular é uma parte do plasma que saiu de dentro do vaso sanguíneo, que atravessou o endotélio vascular e foi retido na cápsula de Bowman, na região do néfron, lá nos rins. Se você não estudou isso ainda, depois você procura mais informações. Não é o nosso objetivo estudar renal também, tá? Agora a gente não vai falar de renal. Mas, de certa maneira, eu acredito que você já saiba que os rins filtram o sangue. Então, quando os rins filtram o sangue, na verdade, os rins estão retirando do sangue uma parte do sangue, que na verdade é uma parte do plasma, é um ultrafiltrado do plasma, da parte líquida do sangue, e assim que esse ultrafiltrado do plasma sai ali do plasma e entra dentro dos rins, num compartimento chamado espaço glomerular, ali circundado pela cápsula de Bowman, nesse local foi formado o que nós chamamos de filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular ele vai percorrer todos os túbulos renais e ao longo de todos esses túbulos renais, esse filtrado glomerular sofre transformações. A maior parte do filtrado, quem que tá lá no filtrado? Lá no filtrado tem água, tem sódio, tem potássio, tem cloretos, tem ureia, tem cálcio, tem fosfato, tem um monte de elementos. Mas como esse filtrado glomerular quando esse filtrado glomerular vai percorrendo todos os túbulos renais, desde o túbulo proximal até o finalzinho nos ductos coletores, é um percurso bem extenso, esse filtrado glomerular sofre muitas transformações, no sentido de perder elementos. O que eu falo perder elementos? É um elemento sair do filtrado glomerular e voltar para a corrente sanguínea. Isso a gente chama de reabsorção tubular. Então, ao mesmo tempo que o filtrado glomerular sofre esse processo de reabsorção, então ele perde elementos que voltam para a corrente sanguínea, também tem elementos que ainda estão na corrente sanguínea, muitas vezes porque são grandes demais para passarem pelo filtrado glomerular, pela filtração glomerular. Então, alguns desses elementos que estão na corrente sanguínea, nesse percurso, dentro dos rins, através de vasos sanguíneos, de capilares glomerulares, principalmente de capilares dos vasos retos, esses compostos vão sair desses vasos sanguíneos, dos capilares peritubulares, e vão entrar dentro do túbulo renal. Então, na verdade, um túbulo renal, deixa eu mudar aqui a minha cor. Um túbulo renal,
é um sistema, vou desenhar bem simplesinho, por onde o filtrado glomerular percorre em direção à uretra, na verdade, em direção ao ureter, para ser armazenado pela vesícula urinária, para depois ser eliminado pela uretra. E percorrendo os túbulos renais ou próximos aos túbulos renais, existe uma rede de vasos sanguíneos, que a gente chama de vasos retos, que vão continuar fazendo trocas com esses túbulos renais. Consequentemente, o que sai de um vaso sanguíneo e entra no túbulo renal, provavelmente depois vai ser eliminado através da urina, e o que está no túbulo renal e volta para o vaso sanguíneo, volta para a circulação e não é eliminado pela urina. Consequentemente, quando nós falamos de cálcio do filtrado glomerular, eu estou falando de um cálcio que, por uma certa forma, foi parar dentro do filtrado glomerular, porém, em alguns pontos, esse cálcio é reabsorvido. Ele sai do filtrado glomerular e volta para a corrente sanguínea. Tudo que sai do filtrado glomerular e volta para a corrente sanguínea, nós usamos o termo de reabsorção. Por isso que eu falo que o PTH, em minutos, já aumenta a reabsorção de cálcio do filtrado glomerular. Em minutos, o PTH tira o cálcio que está desse filtrado, que se ninguém tirasse, ele iria ser eliminado na forma de urina, junto com a urina. Então, tira o cálcio que está do filtrado glomerular e joga de volta na corrente sanguínea. Esse é um dos mecanismos de ação do PTH. Além disso, o PTH, ele tem outras formas de atuação. Além dessa forma, né, o PTH atua de outras maneiras também. Qual é a segunda forma de atuação do PTH? Uma segunda forma de atuação do PTH que começa a acontecer de 2 a 3 horas após ser detectada uma hipocalcemia é aumentar a ação dos osteoclastos. Quem são os osteoclastos? Aumentar a ação dos osteócitos. Quem são os osteócitos? São tipos celulares encontrados nos ossos. Na verdade, os osteócitos, eles são derivados dos osteoblastos. A única diferença entre osteoclasto e osteoblasto na escrita, tá? Na ortografia, é que ao invés de ter a letra C, eu tenho a letra B. Só que a função é totalmente diferente. Nós vamos falar de osteoblasto já já. Mas os osteócitos, eles são derivados dos osteoblastos. Então, os osteoblastos que originam os osteócitos. Os osteócitos ficam ali na região do osso, né? Ficam ali na matriz óssea. E esses osteócitos, na verdade, eles ajudam a manter essa matriz óssea. Os osteoblastos formam matriz óssea, formam osso, constroem osso. Os osteócitos ajudam a manter esse osso. Então, o que acontece com a ação dos osteócitos? O que acontece com a ação dos osteoclastos sob efeito do PTH? Os osteoclastos vão promover uma destruição da matriz óssea. Então, na verdade, os osteoclastos, eles fazem uma destruição da matriz óssea. O que significa fazer uma destruição da matriz óssea? De onde são derivados os osteoclastos? Os osteoclastos são células derivadas do timo, são células derivadas da medula óssea, são células até mesmo derivadas do sistema retículo endotelial, mas são células que, de alguma maneira, vão secretar substâncias que promovem uma degradação dessa matriz óssea, uma degradação do osso, e o osso tem muito cálcio e muito fosfato. Então, quando os osteoclastos fazem essa degradação, essa destruição da matriz óssea, os osteoclastos, na verdade, vão retirar o cálcio que estava lá estocado, que estava lá armazenado nessa matriz óssea.
e tirando esse cálcio que estava estocado na matriz óssea, de certa maneira esse cálcio vai passar para a corrente sanguínea. Não é tão diretamente assim, mas vamos falar de uma forma mais prática, tá? Então, de certa maneira, os osteoclastos degradam a matriz óssea, né, junto com os osteócitos, com a ação dos osteócitos, e com isso vão desconstruir os ossos, vão promover uma osteólise, e esse osso vai perder cálcio, vai perder fosfato, por sua vez, esses minerais vão ser jogados na corrente sanguínea. E é muito importante que esses minerais sejam colocados na corrente sanguínea, por quê? Porque a ação do PTH é fazer o cálcio sanguíneo subir quando ele estiver baixo. E nós não podemos, nenhuma espécie animal pode entrar em hipocalcemia. É muito grave ter hipocalcemia. A hipocalcemia pode matar. Tem um outro vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o link para ele no finalzinho dessa apresentação, para vocês relembrarem a importância do cálcio e do fósforo. Só que é importante manter também o quê? É importante manter a regulação da proporção de cálcio e fósforo. Então, um outro papel do PTH é eliminar fosfato do corpo, lá nos rins. Então, o PTH promove reabsorção de cálcio renal, mas promove a excreção do fosfato, porque quando os osteoclastos agem, eles agem tirando os dois minerais da corrente sanguínea. Então, vai chegar uma hora que, como é o cálcio que está faltando, não é o fosfato vai ser eliminado junto ali com a urina, para manter não só o nível adequado de cálcio no sangue, mas principalmente manter as proporções entre cálcio e fósforo, aquela proporção entre 1,67 e 2 cálcios para cada fosfato. Isso tudo está explicado num outro vídeo, então eu deixo aqui no finalzinho para vocês o link para ele, tá certo? Então essa é a segunda ação do PTH, promover uma desmineralização óssea para jogar o cálcio que estava no osso, de uma certa maneira, para jogar esse cálcio no sangue, lembrando que a calcemia estava baixa, por isso o PTH vai atuar dessa forma. E aí, Nayá, o cálcio então vai sofrendo uma o osso vai sofrendo uma desmineralização? Vai, o osso vai sofrendo uma desmineralização, e se o paciente, o indivíduo, o animal não tiver mais numa idade que permita uma reposição de volta desse cálcio, começa a acontecer a osteopenia, começa a acontecer um processo de osteoporose. Se vocês não sabem, todos os indivíduos só conseguem colocar cálcio nos ossos até uma certa idade. Nas mulheres humanas, por exemplo, por volta dos 35 anos, uma mulher já não consegue mais depositar cálcio nos seus ossos. Então, o estoque que ela fez durante a sua vida está feito. Se ela começar a perder esse cálcio, não tem mais reposição. Por isso que existe uma tendência de pessoas de mais idade apresentarem osteoporose, principalmente as mulheres após a menopausa, no período do climatério. Então, começa a aumentar a predisposição de osteoporose. Tem que ter uma reserva boa de cálcio para isso não acontecer. E a principal fonte de cálcio é leite e seus derivados. Mas também é muito importante que não deixe faltar o cálcio do sangue. Então, nem todo mundo vai ter osteoporose. Por quê? Porque o cálcio só sai do osso para ir para o sangue quando começa a faltar cálcio no sangue. E o cálcio do sangue vem de onde? Da alimentação, do intestino. Se eu tenho uma alimentação adequada que não me permite deixar os níveis de cálcio baixos, eu não vou precisar tirar cálcio do osso. Também vou deixar aqui uma descrição para vocês, aqui na descrição, o link falando de como usar o cálcio que está na casca dos ovos. Ah, eu não tomo leite, Nayá, então eu tô ferrado? Não, tem outras fontes de cálcio também. Principalmente casca de ovo. Casca de ovo tem bastante cálcio e a gente pode comer casca de ovo, tá? Então eu deixo aqui também para você não passar por esse perrengue, principalmente se você é mulher como eu, Se você já passou dos 35 como eu, então toma cuidado para não deixar o nível de cálcio baixar. Me conta aqui se você tem mais de 35 anos, se você sabia disso. Importante eu saber também, é importante eu te conhecer. Bom, então vamos lá.
Terceira ação do cálcio. Essa terceira ação do cálcio, ela leva cerca de 24 horas para acontecer. Terceira ação do cálcio nada, né? A terceira ação do PTH. Então, terceira ação do PTH que leva ali em torno de 24 horas para acontecer. Qual é essa ação do PTH? É uma ação também nos rins, porém agora estimulando os rins a produzirem uma enzima bastante importante, que é uma enzima que promove a formação da forma ativa da vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, né? A vitamina D é um hormônio esteroide, da mesma linha do cortisol, da mesma linha dos esteroides sexuais. Então é um hormônio esteroide, mas no passado não se sabia disso, ela foi erroneamente chamada de vitamina D e até hoje se fala vitamina D, mas na verdade é um hormônio. Vai ter a aula de vitamina D, porque senão esse vídeo, olha lá, já deu mais de 20 minutos, ele fica muito extenso. Bom, enfim, lá nos rins existe uma importante enzima que faz a conversão de uma vitamina D inativa para uma forma ativa da vitamina D. Qual é a forma ativa da vitamina D? É uma fórmula que tem um nome bem grande, se chama 1,25 dihidrocolicalciferol. 1,25 dihidrocolicalciferol. Esse 1,25 dihidrocolicalciferol é o formato ativo da vitamina D. A vitamina D tem um papel importante em muitas ações do corpo, muitas. Nós vamos ficar restrito às ações do cálcio por enquanto, mas de certa maneira, de alguma forma, a vitamina D também atua para aumentar os níveis de cálcio no sangue. Como vai ter um vídeo falando sobre vitamina D, eu não vou adiantar agora, porque senão esse vídeo fica muito extenso. Mas a vitamina D também é um importante esteroide, também é uma importante substância que vai promover um aumento dos níveis de cálcio no sangue. Então, nós temos 3 ações do PTH. Primeiro, aumenta a reabsorção renal de cálcio e a excreção do fosfato. Segundo, aumenta a ação dos osteoclastos, fazendo desmineralização óssea e jogando cálcio no sangue. Terceiro, aumenta a conversão da vitamina D no seu formato ativo por estimular o rim a produzir uma enzima que faz essa conversão. Essa conversão geralmente acontece no fígado, tá, pessoal? Mas a enzima é renal. Então, estimula os rins a produzirem uma enzima capaz de promover a transformação da vitamina D no seu formato ativo, que é 1,25 dihidrocolicalciferol. Com isso, os níveis de cálcio aumentam e assim que eles se tornam normais, vai havendo a inibição por feedback negativo de mais secreção de PTH. Sabia de tudo isso? Gostou dessa informação? Se você gostou, não se esqueça de curtir, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Aqui você me encontra em outras redes sociais e ativa o sininho, porque aí você vai ser notificado sempre que um novo vídeo surgir. Muito obrigada pela sua presença. Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar de calcitonina e vitamina D, que são os outros 2 elementos importantes na regulação da calcemia. Até lá, bye bye!